Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rebeca, eu sou professora de História, especialista em Psicopedagogia e o tema da nossa aula hoje é positivismo, a primeira corrente historiográfica a transformar história em ciências. Vocês comprariam um remédio que não passou por testes, que não teve experimentos? Vocês colocariam no trabalho de vocês uma pesquisa que foi inventada? Eu acredito que não. Por quê? Quando a gente tem uma metodologia, a gente pode comprovar aquilo que a gente está falando. Tudo passa por observação, passa por uma criação de hipóteses, e tudo isso vai levar para a experimentação e comprovação daquilo que a gente está falando. É isso que dá seriedade para a ciência. A objetividade nas ciências humanas é decorrente de três grandes correntes de pensamento: o positivismo, o historicismo e o marxismo. Então, quando a gente pensa que uma pergunta pode gerar diversas respostas, como que uma corrente vai dar conta de explicar todas as teorias, todos os fatos históricos que ocorreram? Não tem como. Então, você já deve ter ouvido falar do marxismo, do Marx, mas eu acredito que do positivismo ainda não, sobre o Comte. Para a gente conhecer um pouco mais sobre ele, não tem como a gente não voltar um pouco no passado. A gente vai ter que falar do período histórico que o Comte viveu. Todas as nossas experiências, tudo aquilo que a gente vive é fruto das nossas experiências passadas, do que a gente viveu. E com Comte não é diferente, ele nasceu em pleno governo diretório, ou seja, quando Napoleão assumiu o poder. Mas antes disso, nós estávamos vivendo a realidade das três grandes revoluções burguesas, que vão consolidar o capitalismo: independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então vocês imaginem que o tempo dele era um tempo que estava se reorganizando. Por isso que a gente vai ver tanto na pesquisa dele, na filosofia dele, a reorganização social. Vai ser extremamente importante. O espírito positivo e a sociedade técnico-científica. O Comte ele vai formular algumas teorias, Entre elas, a hierarquia das ciências, a lei dos três estados, o método subjetivo e objetivo, a lei da estática e da dinâmica social, e tudo isso para formar esse espírito e essa sociedade técnico-científica. Mas positivo não é aquele joinha, aquele tá tudo certo. Positivo para o Comte, que significa que não existem verdades absolutas na ciência. É aquela volta aos nossos slides anteriores, ao copo. Então, uma pergunta não vai gerar uma única resposta. E isso é manter a sociedade em movimento. Então, numa sociedade, pensa, o Comte estava vivendo em pleno pós-Revolução Francesa, aquela bagunça toda. Reorganização social para ele era ordem, e depois ter aquela estabilidade, mas com o progresso ter essa movimentação. Ordem novamente, movimentação e progresso. Então, para ele, uma sociedade técnico-científica que alcançaria o espírito positivo, essa sociedade consegue lidar com o progresso e com a ordem de uma maneira igualitária, que os dois trabalhem antagonicamente, mas juntos. A lei dos três estados é o princípio que o Comte estudou, observando todos os fenômenos na história. Então ele vai estudar e vai perceber que durante a evolução da humanidade, o que ele vai chamar de evolução da humanidade, os seres passam por esses três estados aqui, o estado teológico, que é o primeiro estágio, e nenhum deles vai ser inferior ao outro, O primeiro estágio teológico não vai ser menos importante do que o metafísico e o positivo, porque um é necessário pelo outro para chegar no último estágio, que é o principal. O estado teológico é quando você observa, quando a humanidade ainda observa os fenômenos como com a imaginação. Ou seja, o que seriam observar os fenômenos com a imaginação? Atribuir aos fenômenos, aos fatos que ocorreram, a um Deus sobrenatural, sobre a natureza, está acima da natureza, tá certo?
Quando ele começa a explicar os fatos, os fenômenos, através da natureza, então através dos fenômenos, um Deus vento, Deus sol, quando ele se volta às explicações, ainda não é uma explicação científica, mas já se volta do sobrenatural, já vai para o natural. Então ele está no estágio metafísico, no estado metafísico. O último estado, ele só vai alcançar através desses dois, né, através dessa evolução, e quando ele começar a explicar os fenômenos e os fatos, através da ciência, através do método de observação, de criação de hipóteses, da explicação dos fenômenos e da experimentação, tá certo? Chegando no último estágio, o interessante é que todas as outras leis, as teorias que o Comte vai criar, vão estar uma ligadas com a outra. Por exemplo, a teoria da estática e da dinâmica social é aquela que tem determinados ramos da sociedade que nunca mudam. Isso ele vai chamar de teoria estática. O que não muda na sociedade? A língua, olha que interessante, o capital, né? São fatos na sociedade que nunca vão mudar. O capital, a língua, a propriedade, o direito à propriedade é um direito capitalista que vai surgir com o capitalismo. Olha a história dele presente aí da Revolução Francesa. E um governante temporal e um governante espiritual. Guardem isso, governante temporal e governante espiritual. Na teoria da dinâmica, são aqueles fenômenos da humanidade que são possíveis de mudar, sim. E eles são necessários, é aquilo que eu falei no começo. É necessário que exista algo que seja estático, que mantenha a ordem, e outra que mova o progresso, para que volte à ordem novamente, porque se fica sempre na ordem, não tem movimentação, não tem evolução. E se fica sempre no progresso, nunca vai chegar num estágio evoluído, num estágio positivo. Ele cria algumas concepções, que daí é como ele vai estudar, né, como ele vai criar as leis e como ele acha que deve ser feita uma pesquisa, que é o método objetivo e subjetivo. O que é interessante é que o método objetivo e subjetivo, o subjetivo principalmente, vai ser usado nas fases iniciais, na teológica e na metafísica. Por quê? O subjetivo já é a criação de hipóteses. E quando você cria hipóteses, você faz como? Você imagina, você ainda não tem a confirmação que aquele fato ele realmente pode ser verdadeiro ou falso. É isso que a pesquisa vai confirmar. Então, ele vai dizer que o método subjetivo, ele tem que, no estado positivo, ele tem que ser eliminado. Você consiga só com o método objetivo, tá certo? Outra concepção é a religião da humanidade. Todo mundo já sofreu uma fossa e com Comte não é diferente, tá certo? Ele teve um romance com uma moça e ela morreu, a Clotilde de Vaux. E quando ele já estava meio perturbado, né? E ele cria essa religião. Não religião no sentido que a gente conhece, é religião no sentido dos dogmas, né? De ter o que seguir. Então, o princípio dele é aqui, ó, ordem por base, o progresso por fim. Ordem e progresso é a teoria da estática e da dinâmica social. Agora, o amor por princípio já é religião da humanidade. É quando ele vai dizer que isso vai fazer a evolução da humanidade, não mais só ordem e progresso, mas o amor. Então ele vai criar essa religião, não pega bem, nem entre os pesquisadores e nem entre o pessoal da Europa, né? Mas no Brasil vai pegar. No Brasil, o positivismo vai ter muito mais força. Por quê? Algumas famílias da elite, guardem bem isso, da elite, iam estudar fora, estudar na Europa e tinham contato com o positivismo. Então, o que eles faziam? Quando eles voltavam, como eu disse, eles eram da elite, eles traziam esses ideais positivismo para a nossa política. Como é mesmo o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. Não é muita coincidência isso? Pois então, esses estudantes consolidaram o positivismo aqui no Brasil através da igreja positivista. Tem igreja positivista até hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, e eles fazem a divulgação pela internet. Inclusive no material de vocês tem a referência lá, deem uma olhada. Mas naquela época eles também tinham uma forma de divulgação, através da literatura,
da música, né? Esse é o Noel Rosa, e ele escreve essa música que chama positivismo. Dê uma olhada. A verdade, meu amor, mora num poço, é Pilatos lá na Bíblia quem os diz, que também faleceu por ter pescoço o infeliz, o autor da guilhotina de Paris. Então, olha só, aqui ele está fazendo referência à Revolução Francesa, a guilhotina de Paris, né? E o amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso é que deve vir por fim. Essa máxima, como nós acabamos de ver, é a máxima da religião da humanidade. Desprezaste esta lei de Augusto Comte e foste ser feliz longe de mim. Ó a Clotilde de Vaux aí, a fossa que ele tomou. Então, vocês imaginem, através das músicas, obras literárias, das escolas, tinha escola positivista, né? E nas universidades. Então, o positivismo vai ficar muito popular e vai influenciar até na nossa República, tá? O Benjamin Constant, que foi um dos líderes da República, ele é considerado positivista, fazia parte da Igreja positivista, né? E vai ser muito importante pensar se o Comte conseguiu seguir a sua máxima. Olha que interessante. Apesar de pregar a objetividade total da ciência, a sua obra é marcada pela sua experiência de vida, tanto acadêmica quanto pessoal. Então, se vocês imaginam, alguém que propunha que a objetividade da ciência fosse completa não conseguiu cumprir isso, será que a gente hoje, como pesquisador, vai conseguir essa objetividade? Né? Isso não impede, a metodologia que a gente falou no começo dos slides garante a seriedade da pesquisa, mas não impede que ela seja um relato apaixonado do pesquisador, tá? Obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero que vocês explorem o material, que vocês leiam, né? Que vocês tirem a dúvida com os tutores, né? E eu aguardo vocês na próxima aula.